administrar? Como é que é a sua entrada? Como sócio antes? Enfim. Eu sou sócio do tempo da boia cativa. O que os gremistas O que é a boia diziam? cativa? Boia cativa é o seguinte: como o estádio foi construído quase dentro do rio, né? É um aterro, né? Dentro de um aterro, os gremistas diziam que não haveria cadeiras, né, para sentar, haveriam boias para te ficar dentro do rio assistindo o jogo, debochando o fato de ter um estádio que não seria concluído. Sim. Né? Então esse era o deboche. Então eu sou do tempo da boia cativa. Eu comprei uma boia cativa, fila G89, e fiquei naquela boia cativa ali, pagando. Daqui a pouco apareceu aquele estádio lá, né? E a inauguração contra o Benfica, gol do Claudio Miro do Gilson Porto, gol do Eusébio, famoso Eusébio, o melhor jogador da história de Portugal. O Benfica era um grande time, né? Um grande time. A seleção portuguesa tirou 3º lugar na Copa de 66, base do Benfica. Com o Otto Glória, técnico brasileiro. Com o Otto Glória. Até fiz um comentário esses dias, parênteses aqui na história, né? Sim. O Brasil não tem nenhum treinador nessa Copa, nem na sua própria seleção. Não estou fazendo crítica, porque eu acho o Ancelotti um ótimo treinador. Mas no passado tivemos o Otto Glória, tivemos o Parreira, tivemos o Carpegiani, tivemos... Em outras Copas, né? Tivemos o René Simões, né? Sim. Enfim, tivemos vários profissionais Evaristo, brasileiros. né? Evaristo não. Didi. Mas Evaristo no Iraque, na né? seleção peruana. Evaristo no Iraque, ele pega na porta da Copa, né? Mas ele não foi de Copa, não foi em Copa. O Evaristo não foi. Didi, Valdir Pereira foi treinador do Peru. Sim, também em 70. Até, né? Também em 70. Tinha aquele time do Gajardo, Bailon, Perico Leon, Cubija. Mifflin. Era um baita time. Sim. Agora, presidente, voltando aqui. Boia cativa. A boia cativa. Aí depois eu me tornei advogado do Clube em 82, nesse episódio do meu professor que me conhecia. Fui vice de futebol em 88, muito mal, muito prematuramente, não estava preparado. Era muito jovem e não estava preparado. Tinha uma inibição para entrevista, inibição para comunicação. Aí durei 4 meses, saí, reconheço que foi um mau período e fui bem demitido. Era do futebol já? De vice de futebol. Bom, e em 88 vice pro Bahia, né? Mas não é, eu já tinha saído. Eu já tinha saído. Aí depois eu fiz uma volta cumprida e acabei me credenciando por ser pai de atleta, né? Meu filho era atleta. Com 10 anos ele começou a jogar no Inter, aí eu fui ajudá-lo, acompanhá-lo, eu não estava no clube. Aí, tendo em vista as dificuldades que eu via naquele ambiente, eu pedi para o próximo presidente, que seria eleito, Pedro Paulo Zacchia, que havia sido meu presidente quando eu fui demitido, mas era meu amigo e me demitiu. Foi comum acordo aquela demissão pretérita lá, né? E aí me tornei diretor de categoria de base. E aí sim que eu comecei a aprender futebol, a compreender futebol, a compreender a estratégia, porque a base te dá isso, né? Eu tinha 8 equipes que eu dirigia, né, como diretor. E eu assistia palestra de 8 treinadores. E era estratégia, nós definimos uma estratégia única para todos os times, né, 4-4-2. Linha de 4, 2 volantes internos, 2 volantes externos, 2 meias externos e 2 atacantes, um de movimentação, um de área. E aí eu aprendi tática, aprendi estratégia, aprendi posicionamento e aí comecei a estudar. E hoje eu tenho a pretensão, né, de ter um certo conhecimento dessa área, né? E sempre foi apontado como um presidente de clube que conhecia de futebol, né? Pela montagem, né? Pela montagem do time do Internacional, da sua gestão, pelas escolhas, por descobertas de atletas. Você tá falando aqui fora do ar, a gente vai até entrar montagem daquele time sem gastar a fortuna, né? Um time campeão. E aí, para concluir a minha chegada à presidência, na categoria de base, em 3 anos de trabalho, nós somos campeões da Taça São Paulo. Né? Naquele time de 98, que o Guto Ferreira era treinador, tinha jogadores como o Odair Helman, né? que hoje é treinador com sucesso, Fábio Pinto, Diogo Rincon, Manuel, centroavante, enfim, vários jogadores que se tornaram... Lúcio, zagueiro, da seleção brasileira. Enfim, e aí, fazendo aquele trabalho, eu achei que tinha condições de fazer aquilo no time de cima. E aí me credenciei a ser presidente. Concorri num primeiro momento e perdi, daí concorri novamente e ganhei, daí aconteceu tudo que você já sabe. Isso em que ano que você... Isso aí foi em 69, eu perdi, em 2001 eu ganhei a eleição, junto com companheiros, não foi sozinho, né? Sempre gosto de fazer. O jogador que estreia com gol é bom sinal. E aí, em 2005, a gente já estava melhor financeiramente, o clube já tinha nós passamos de 7 mil sócios para 50 mil sócios. Era um grande case pro futebol brasileiro. Foi um case no futebol sul-americano. Depois o River veio atrás de nós. Mas o primeiro grande case com número de sócios... Sócio-torcedor, foi o Inter, sócio-torcedor. Passamos a ter uma receita de sócio superior à da televisão. Né? Isso nos deu uma certa estabilidade financeira.
Aí, a partir de 2005, aí chegou o Índio, chegou o Tinga, chegou o Jorge Wagner, para complementar. No meio do ano chegou o Yarley. Começou a montar um time experiente, né? Assim, eu penso que futebol se faz com jovens promissores e experientes competitivos, né? Baratos, tendo em vista a escassez de recursos de um clube do Sul, no caso, no Inter, né? Nós temos que combater os grandes clubes brasileiros, que na época era o grande clube era o São Paulo, com gestão eficaz, com gestão profícua. E foi o que a gente fez. Com gestão, né? Pensando jogador aqui, pensando jogador ali. Na época não tinha scout, hoje é uma maravilha, tem scouts, analistas de desempenho. Mas eu tinha um grupo de scouts. E esse grupo de scouts era formado pelo Lisca, pelo Guto Ferreira. Cara, a gente teve o Lisca aqui. Pelo Jorge Macedo, que são grandes profissionais, eu aproveito para abraçá-los, né? Tinha um jornalista que fazia a pesquisa, Alexandre Corrêa, depois se tornou... depois substituiu ele o Rodrigo Weber, que é um analista de desempenho do Atlético Mineiro, está no exterior. Enfim, nós tínhamos um grupo que analisava as contratações. E eu sempre assistia muito futebol, né? Eu estava sempre atualizado, as coisas aconteciam. O Fernandão foi indicado em 98 para mim, né, como diretor da base. Não pôde vir naquele momento, mas eu guardei. Lá adiante ele pôde vir. E Yarley foi indicado logo em 2002. Não deu para vir, voltou num outro momento. E assim foi, né? Agora, nessa construção dessa equipe, você já falou aí do Fernandão, a gente esteve lá no Beira-Rio, tem uma estátua do Fernandão espetacular. Não sei se a galera que ainda não foi tem essa noção do tamanho, do ídolo que é o Fernandão. É o maior ídolo da história do Inter pra você? O Fernandão, eu tenho, assim, o melhor jogador da história do Inter é Paulo Roberto Falcão, o melhor. E o maior é o Fernandão pelo que ele significou naquele momento em que nós conquistamos o título. E ele foi muito importante. Não, ele era a grande liderança, é o cara que levanta a taça. Tinha conhecimento do futebol, conhecimento do jogo, né? E ajudou muitos treinadores que trabalharam com ele. E teve desempenhos maravilhosos também. Naquela final contra o São Paulo, ele foi muito bem. Né? Nos demais jogos, né? No jogo contra o Barcelona, ele foi pro sacrifício. O que o Abel definiu ali, né? Ele tinha que truncar aquela saída de bola do Barcelona. O Barcelona tinha o domínio, o futebol dominante, começando pelos dois zagueiros e pelo volante Mota, que distribuiu o jogo brilhantemente. Então, o que ele fez? Ele botou o Fernandão, combinou com o Fernandão, tu vai marcar o Mota e a bola não vai transitar por ali. Então, o que o Barcelona fazia? Em vez de sair jogando de trás, equacionadamente, como sempre fez, como ele não tinha aquele trânsito interno, ele tinha que quebrar. E na quebrada nós tínhamos a prevalência. Exatamente. Foi isso aí que foi feito. E assim, você falou o nome agora que... Como foi a condução e a escolha desse retorno do Abel ao Colorado? Que acho que foi... O Abel já tinha trabalhado no Inter, né? Mas vinha de uma sequência que não estava aqui. Vocês estavam com o Muricy, fez aquele bate-trabalho que você citou agora. Tem 2005 a situação até que você considera o Inter campeão brasileiro, que eu sei disso, daquela campanha da remarcação dos jogos e tudo mais. E como é que foi assim? Pênalti, pô. Do pênalti, tudo aquilo. Pênalti eu nem considero porque foi erro de jogo. Sim. A anulação dos jogos de 2005... campeonato, vamos entrar assim. Campeonato Brasileiro de 2005. Explica pra molecada o que aconteceu, galera que não acompanhou o campeonato. O Inter era líder do campeonato, e aí houve uma descoberta de que havia um árbitro, Edilson Pereira de Carvalho, e um outro árbitro da segunda divisão, alguma coisa Danelon, não me lembro qual era o primeiro nome, haviam intervido em vários jogos como forma de forjar resultados para as apostas. E aí a decisão do tribunal foi o seguinte: anular todos os jogos que o Edilson trabalhou. Nesses jogos, teve o jogo do Inter, que nós jogamos de novo e vencemos, nós havíamos vencido. Não, eu brinquei com ele, cara, tu é muito faceiro pro meu gosto, tu é muito faceiro. Ele mudou no Inter, então. Não, aí o que aconteceu? Ele já tinha mudado um pouco antes. Teve um jogo do Grêmio com o Flamengo na Copa do Brasil de 2004, gol do Zinho no Olímpico, que o Flamengo jogou com 5 jogadores. Eu gosto de tática, eu gosto de ver jogo, analisar taticamente. O Grêmio era melhor que o Flamengo e o Abel fez um meio-campo com 5 jogadores. E deu um chocolate no Grêmio, deu um rodeão, como se diz, né? Ganhou de 1-0, gol do Zinho. Bom, eles falaram, o Abelão mudou, né? E fiquei de olho nele. Porque eu achava, repito, ele muito faceiro, muito ofensivista. Vou dentro, meu time ataca. Isso não existe pra mim, né?
Futebol é não tomar gol primeiro. Sim. Nosso treinador da seleção diz o que diz o Capello. Time que não toma gol, ganha título. Time que faz gol ganha partida. Isso é uma regra italiana, né? Que me serve. Um catenaccio. O velho catenaccio. Velho catenaccio. 3 zagueiros e um atrás pra proteger todos, né? Aí o Abel vai se tornando esse cara. Bom, aí o que aconteceu? O Muricy, que nós queríamos que permanecesse em 2005, eu sabia que ele estava... A família dele reclamava, ele queria voltar para São Paulo. Havia o interesse de São Paulo, que é a casa dele, né? E então eu encontrei o Abel no dia da premiação do Campeonato Brasileiro, nos últimos dias do ano. De 2005. De 2005. Encontrei o Abel, fomos jantar e aí eu disse, Abel, eu quero conversar contigo sobre a tua contratação. Eu fiz proposta para o Muricy. O Muricy é o treinador preferido que nós temos, é a ficha 1. Mas se ele não quiser continuar, ele vai me dar a resposta daqui 2, 3 dias, tu vai ser a ficha 1. Então, é isso que eu vou fazer. E, bom, aí o Muricy me ligou, olha, não vou decidir não continuar e tal. E aí eu liguei para o Abel, aí nós conversamos. E aí veio o papo do faceiro, o papo do tem que ser mais recatado, mais cuidadoso. E ele virou cuidadoso, né? Virou, e é um time muito equilibrado. Você pega esse elenco do Inter, né? É um time equilibrado, é isso. A atuação da final é uma atuação de exatamente isso, de cuidado para não tomar gol, porque estava diante de um Barcelona avassalador. O Wellington, o volante é o Wellington Monteiro. Era Ceará, Índio, Fabiano Heller e Rubem Cardoso. São dois laterais defensivos. Praticamente todos chegaram de ônibus em Porto Alegre, não teve aeroporto. Teve Aero-Inter, né? Klemer no gol. Klemer já era da casa, né? Pegava muito. Que jogou demais. Só que eu vou dizer... É o nosso maior goleiro. Com o Manga, que o Manga foi uma lenda. A lenda. Mas o Klemer foi demais, né? Pô, o rapaz sempre fala da final do Brasileiro, né? Inter e Cruzeiro, né? Tinha o Nelinho no Cruzeiro e o Manga, e a bola do Nelinho fazendo Ela fazia uma volta e o Manga saía pra lá e vinha e voltava junto com a bola, né? Cara, sem duelo, né, cara? Sem luva. Às vezes o Manga... o dedo é um repolho, né? Aí começa a se montar esse time, que é o time histórico que vira campeão da Libertadores e Mundial. Antes de chegar no jogo do Barcelona, e depois de chegar em Adriano Gabiru... Tem a Libertadores, que foi... Tem a Libertadores. Bom, aí nós perdemos 4 jogadores, né? Pra temporada. Pro final do ano, nós perdemos 4 jogadores. Porque, pra mim, que eu digo clube, o clube sobreviver, nós tínhamos que vender jogadores. Se ele não vendesse, a gente não pagava a conta. Sim. Tinha um destaque ali do ano, Naquele ano, pra te ter uma ideia, eram outros valores. Nós arrecadamos 107 milhões e 500... Aliás, 107 milhões... E gastamos 107 milhões e 500. Tá? Sendo que em janeiro nós recebemos 2 milhões de dólares em função do título e aí foi superavitário aquele ano, em função do título. Aí, mas é um time Ceará, Rubens Cardoso, Índio, Bolívar. Fabiano Heller, Bolívar não jogou. Bolívar não joga. Foi embora no meio do ano nós vendemos Bolívar pro Mônaco, vendemos... Do moleque, pô. Do Damião. Juliano. Não, o Juliano é o jogo lá, ele tá fazendo fora de casa. É o Juliano Damião e Bolívar. no segundo jogo. Aqui, Juliano e Bolívar. Dia do aniversário do Bolívar. Isso aí. E depois jogamos aqui foi Juliano, foi Sobis e Leandro Damião. No jogo daqui. Essa história é maravilhosa de chegar lá do Damião pra esse jogo. Essa Libertadores, que é a segunda, o que o Juliano faz na campanha, aquele jogo da fumaça do Estudiantes também, cara. Que é semifinal, aquele jogo? Não, quarta de final. Quarta de final. A semifinal foi São Paulo. O São Paulo. Que o Juliano fez o gol em casa e nós perdemos por 2-1 no Morumbi e classificamos pelo gol qualificado. Agora, esse jogo do Sobis, o que o Sobis joga... Jogou demais, né? E o Sobis era cara no Inter, assim, né? Ainda tinha isso, assim. É um baita de um cara. É um cara fora de série, né? É uma pessoa fora de série. Eu gosto muito dele, como filho lá, né? Tenho contato seguido com ele. Semana passada ainda fizemos um podcast. Fora de série. Ele tem, a gente foi lá no Museu do Inter, ele tem... Pô, imagina o orgulho do chuteira, a camisa, é o memorial dele. Até porque em 10 ele também faz, né? Gol, não faz? Fez o gol na final. Então ele fez o gol na final. Ele participa das duas Libertadores. É o senhor Libertadores. Senhor Libertadores. Cara, esse jogo do São Paulo, né? Que ele faz o gol e que arrebenta, né? Que essa narração é do Pedro Ernesto. Tinha uma situação também daquela... Acho que na narração dele ele coloca muito isso pro Colorado, porque o Colorado ele era muito...
zoado pelo rival Grêmio, né? Chamava, internacional não, é nacional. Time sem passaporte. Não tem nenhum título internacional. E uma marca da sua gestão que vocês ganharam. Acho que todos os títulos internacionais em disputa, né? Vocês ganham o Sul-Americano também, né? Sua gestão, né? Com Tite. Não, na verdade, eu saí do clube e voltei como diretor. Voltei como vice de futebol. E aí, quando eu voltei, nós ganhamos a Sul-Americana. Com o Tite. Com o Tite. Todos os títulos internacionais. Então, assim, naquela hora, ganhando a Libertadores, aquele quase desabafo do presidente, era muito desabafo do Colorado, assim, enfim, estamos ganhando. E outra coisa, o Inter, voltando para a história, né? O Inter vinha nas últimas décadas chegando em decisões e perdendo, frustrando a torcida, né? E aí, quando teve um episódio em 2006, que foi a perda do título gaúcho pro pior Grêmio da década. Nós perdemos com o gol do Pedro Júnior numa final de gauchão, era gol qualificado também, foi empate o jogo no Beira-Rio, e a gente era muito melhor que o Grêmio, poderia ter goleado, mas o Mano fez uma retranca, não tomou gol e acabou fazendo um gol no final e ganhou o título. Bom, aí eu chamei a agência de publicidade do Inter, os diretores da agência que nos davam cobertura. O nome dele é Luciano Vignoli, Luciano Busato Vignoli. Homenagem, um abraço a ele. E aí eu transmiti a ele uma ansiedade minha, um amargor que eu tinha. Nos últimos anos, lá em 1998, perdemos para o Bahia com o Beira-Rio lotado. Depois, perdemos para o Olímpia com o Beira-Rio lotado, tendo ganho fora de casa uma Libertadores onde nós iríamos para a final. E seríamos campeões. Abel, treinador. Faceirão. Depois é um Abel versão, né? Depois ele mudou. Catenati. Não, Abel é um querido amigo, tô brincando. Não, Abel. Tô brincando aqui, tá? Aí, enfim, depois teve uma Copa do Brasil na semifinal, tomamos 4-0 no Beira-Rio pro Juventude, que é nosso adversário lá, regional. Aí eu disse, nós temos que arrumar alguma forma da torcida acreditar, porque a torcida não acredita que nós vamos ganhar. Ela vai para a decisão e daqui a pouco ela começa a não acreditar. E isso cria um ambiente negativo. O inconsciente coletivo é negativo. Eu quero fazer o inconsciente o coletivo mudar. Aí eles criaram uma campanha maravilhosa, tipo, agora é guerra. E aí criaram um lanceiro colorado com um legionário, né, da tempo de Roma lá, né, gladiador, né, com o distintivo do clube. E aí tinha um texto: se você acreditar até o final, nós vamos ganhar. Se você torcer até o final, se você não desistir, tudo isso, um texto significando isso. No dia de cada jogo, né, eu fazia mandava na época era aqueles torpedos, aquelas mensagens. Eu dizia a mesma coisa: se você acreditar até o final, nós vamos vencer. Acredita até o final. Klemer, Fernandão, todo mundo mandava mensagem para os associados. Milan, né? Era um Milan que chamava atenção. Os senadores, era o grande time da Europa. A Itália ficou para trás hoje, mas na época não, né? Sim. O grande campeonato era o italiano. Era italiano. A gente quer ter o Pato aqui, porque nessa discussão a gente fala de... a gente fala de, talentos, né, que... não foram que poderiam ser, né? Ele foi muito, ele foi muito, mas poderia ter sido muito mais. Mas ele é o maior caso disso, eu acho. Você não concorda? Porque assim, eu acho que o Neymar poderia ter sido mais. O Neymar foi, campeão da Champions. Também bateu ali, poderia ter sido eleito o melhor do mundo naquela temporada. O Pato ia chegar aí e não chegou aí. Eu lembro que o Pato na Olimpíada de 12 tinha uma esperança, né, absurda no Pato, né? Pra jogar. As pessoas comparavam o Pato a ser um novo Ronaldo. O Pato, ele começa ali meio que ponta, mas quando ele amadurece, ele é um centroavante. Só que um centroavante com técnica. No Inter ele era um meia-ponta. Ele não era ponta porque ele não acompanhava a lateral, mas era um jogador de área junto com outros atacantes. Como fazer uma dupla, né? Só que ele tinha muito recurso, habilidoso. O Pato dava elástico. Não, o centroavante é muito diferente. Ele tinha uma função diferenciada também, né? Ele tinha assim... fazer gol de cabeça, era completo. Ele era um jogador assim, a bola chegava nele e ele matava já pra fazer a jogada, né? Ele tinha uma qualidade de domínio impressionante no peito, em tudo, até no ombro ele tinha, né? O jogo dele que ele faz um jogo contra o Barcelona, é jogo de Champions League lá, acaba com o jogo, 2 gols dele, assim. Ele tem jogos pesados de Champions até pelo Milan, né? Mas é isso que o presidente falou, assim, porque a gente conversa com o pessoal da bola também, todo mundo diz isso. Cara, o Pato é um baita de jogador, talentoso, mas assim, você, né, representou bem o social, né? O social... Eu lembro que quando o Pato chega... Ele já falou sobre isso. Ele chega no Milan, de cara o cara vira garoto propaganda da Dolce & Gabbana, né?
E ele gosta desse glamour. E aí o cara vai sendo contaminado por isso, né? Mas eu acho que foi mais o social, porque assim, não é um cara de... Não parece. Não tem história dele disso. Não tem história dele o social. E o social desfoca, né? Desfoca. É isso. Não adianta. Agora, presidente, então vamos ao jogo. Como é que foi o seu dia do jogo, assim? Você tinha do outro lado um dos maiores times, botar ali... É que o do Guardiola superou aquele, o do Barcelona do Guardiola, mas aquele, naquele momento... Aquele era foda. Era o Barcelona que resgatou o Barcelona. O Barcelona vinha ali... Messi, o Ronaldo, Deco... Ronaldinho no auge. Melhor versão possível. Xavi Hernandes era reserva. Xavi Hernandes era uma reserva. Deco e Ronaldinho, cara. Era Iniesta, pô, esse Iniesta era demais, né? Era Mota, Iniesta e Deco, era Juli, o norueguês, aquele que eu não me lembro o nome. O Johnson e o Ronaldinho. Pô, tá louco, né? E a defesa era Von Broxter, lateral esquerdo, Pujol, que tá até hoje com a espinha... Pujol com o Rafa Marques, né? O Pujol, Rafa Marques, o Pujol até hoje com a espinha meia torcida, né, do Yarley. O Yarley daquela... E o Belletti e o Zambrotta, né? O Belletti no segundo tempo e o Zambrotta no início. Pô... E tinha vindo de uma semifinal de amassou o América do México, né? Era América do México. Né? Aquilo ali nós fomos jogo, né? E foi terrível. Assim. Olha o que nos espera. Mas teve essa sensação... Mas aí, sabe como é que eu racionalizei ali? Claro, tem que se racionalizar pra dormir, senão tu não dorme, né? Vendo aquele jogo. E aí, presidente, o jogo começa. Bom, o jogo começa aos 3 minutos, eu comecei a gritar contra o juiz e contra o bandeirinha, né? E aí o ambiente era de tribuna de honra, né? E aí os caras, pô, que isso, cara, vem torcedor aqui, né? Tava na tribuna ao lado da porta. E depois que eu pegar meu celular, eu te mostro a minha reação logo depois do gol do Gabiru, que tá na internet, tá gravada, né? E foi um fiasco monstro, né? Pra uma tribuna de honra. Porque eu vibrei como torcedor, berro e tá, pulei. Né? Mas nós não somos europeus, do lado do Blatter. Somos brasileiros. Tava do lado do Blatter. Eu era Blatter, Juan Laporta, que é o atual presidente, eu. Caraca. Gravata lá, todo. Mas aí saiu o gol do mundo. O gol do Mundial, amigo. Pô, tem que comemorar. Gol de Adriano Gabiru e... Pra mim, o melhor jogador da partida é o Yarley. Melhor disparado. Não ganhou o prêmio, mas foi o melhor. Mas o Gabiru... o que aconteceu com o Gabiru? O Gabiru não deu certo no Inter. Pra mim deu certo porque foi o nosso cara, né, que fez o gol. Mas ele estava sempre envolvido em jogar, não jogar, concentra, não concentra. Porque é outro que gostava muito do social, pra ser bem módico na minha... O Gabiru? Mas esse diferente... A gente já ouviu falar sobre isso. Até hoje, né? A gente já ouviu falar sobre isso. Ele perdigão. Mas assim... Ele gostava muito do social. Do social? É que assim, pra quem não viu o Gabiru, então lembra do Gabiru só vendo pela internet e a galera reagindo. Esse cara fez o gol. Só que o Gabiru, quando ele... O senhor mesmo lembrou, quando ele surge no Paranaense, todo mundo queria o Gabiru, o Adriano, né? Aí ele aparece de uma forma assim, um meia. Seleção brasileira, se não me engano, ele participa, né? Ele não jogou em seleção brasileira, mas jogou em seleção de base, cuja seleção tinha os seguintes nomes: Alex, que hoje é o treinador do Atlético, Fernandão, Edu Schmidt, tá? Tinha só jogador bom. E ele jogava. Perdigão, que também foi muito bom, né? Muito sei. Perdigão também se perdeu no meio do caminho, né? Também muito social. Gostava muito de costela. Não, mas aí o que eu brinco com o Gabiru? O Gabiru tava só no Danoninho lá, então não tinha álcool envolvido. Né? E aí ele, um mês sem beber, só no Danoninho, nutricionista, né, liberando tudo que era de bom pra ele, e ele tava voando, né? Voando. E aí ele entra, faz o gol mais importante da história do... Cara, mas você nunca imaginou que seria ele o gol? Nunca imaginei. Né? Naquela festa, assim, presidente, e amanhã? Quem vai ser decisivo? Pô, Fernandão. Yarley. O Gabiru. Klemer, né? Que foi decisivo. Que pegou muito, foi decisivo, né? O Klemer é engraçado, porque assim, aqui no Rio, por conta da passagem dele no Flamengo, ele é titular do Flamengo há anos, né? Sim, até ser barrado pelo Júlio. Em 99 que ele é barrado ali. Na verdade, ele é barrado, mas aí ele sai em 2000. Só que, pô, vamos lembrar, o Klemer já tinha... Mas o Flamengo não gostava dele. Porque o Klemer, ele não saiu em 2000, saiu em 2002. 2002? Já comigo. Então ele vira reserva, ele fica no banco pro Júlio César. O Klemer, ele vem pro Flamengo, pô, uma campanha na Portuguesa absurda, assim, ele aparece muito bem, o Flamengo pega.
Coitado, ele veio pro Flamengo, né? Pegou aquele momento do Flamengo, onde o Flamengo prometia, mas os times brigavam pra não cair, os times eram uma zona. O Klemer acabou caindo nesse folclórico, né? Pode ver como é que são os tempos e as coisas que acontecem. Quando eu contratei o Fernandão poderia ter ido pro Flamengo ou pro Inter. Ele preferiu o Inter porque o Inter pagava em dia. Essa era a grande Isso foi em 2000? Olha só, né? Início dos anos 2000, né? Então, o Flamengo tava naquela época lá que não pagava ninguém. Eu fiquei 4 horas falando com o Fernandão em Goiás, e aí só, tá bem, o Flamengo é um grande clube, torcida maravilhosa, só que eles não pagam, né? Eles não pagam, lá o mês tem 90 dias, lá comigo é religioso, é dia 20, dia 5 tu vai receber, imagem e salário. Cara, olha só, né? São decisões que mudam a história do futebol, né? Muda tudo. Vai ser uma estátua, cara, isso é muito Até porque doido, o jogador, né? o Fernandão é um jogador que é diferente, né? Um jogador como o presidente citou. Só do cara chegar... São poucos atletas que têm esse nível de conhecimento e de sensibilidade de chegar ali, trocar, saber o que o presidente quer e falar, presidente, calma, que isso aqui vai acontecer. Com autoridade, com o técnico, sabendo também que o técnico gosta pra repassar pros jogadores em campo, assim. O Fernandão era uma contratação, assim, que era aquela coisa. Da base aérea até o estádio. Foi Imagina, todo mundo na rua. Sim, algo... Imagina nesse momento o tanque de Adriano Gabiru. Pô, 5 horas. O torcedor assim, é que depois liberou. Aí entrou pra dentro da jarra de chopp lá. Morava na jarra, né? Pô, sensacional. O maior dia da história do Inter. Aliás, pra falar sobre isso, você vai aonde? Vai aqui? Passou adiante depois disso. Mas antes eu vou só emendar uma pergunta aqui que fizeram no chat. Daqui a pouco eu leio o nome do nosso inscrito, deixa eu ver aqui. Daqui a pouco eu vejo o nome do nosso inscrito aqui. Achei. É o Maicon, mandou. Presidente Fernando Carvalho, pretende algum dia voltar e arrumar essa bagunça que está a gestão do clube? Porque é o seguinte, a gente recebe muita gente de futebol aqui e tem 2 clubes. Você falou do que o Inter tinha que superar, que era o São Paulo. Na nossa visão aqui do Rio... 2 clubes que pararam no tempo, cara. Você era o dirigente que era um cara que trazia essa inovação, sempre foi muito elogiado por isso, né? Que via à frente do que era o futebol brasileiro na época. E o São Paulo também, tinha um CT moderníssimo, né? Enfim, a organização do São Paulo. E hoje você olha pro Inter e pro São Paulo, parece que estacionaram no tempo. Eu ia perguntar sobre isso, né? Complementar essa pergunta aí que eu ia falar sobre isso, eu ia perguntar pra você, mesmo que você tenha saído também na gestão, né? O que aconteceu pra não dar a sequência para aquele trabalho que foi grande, um trabalho profundo, né? Que gerou frutos e tudo mais, mas que o Inter depois... o São Paulo, por exemplo, tem um exemplo da campanha, né? Depois que o São Paulo criou aquela história de soberano, foi... por água abaixo, mudança de dirigente também, o São Paulo não repetiu. O Inter, quando tinha você lá dentro, a sua equipe, ou presidindo, ou no futebol, seguiu também. Depois entrou... Pode ter isso também, de ter subido no salto, acreditado muito? São visões, né? São visões. Eu tenho uma visão de escassez financeira. E o meu raciocínio sempre é com escassez financeira. Então, o que eu falei, o Inter tem que voltar a contratar jogador em real e não em euro e dólar. Essa é a primeira receita, né? E aí fazer pesquisa de mercado. Hoje nós temos departamentos, né, super atualizados em termos de pesquisa de mercado. Só que eu brinco com os scouts que eu conheço. Se tu é um jogador que eu conheça, eu vou te demitir se eu fosse diretor. Eu não posso conhecer o jogador. Tem que ser novidade. Que eu não conheço, porque eu tenho a pretensão de estar sempre atualizado, né? Então, e outra coisa, quando tu contrata um jogador, e eu vou voltar para a tua pergunta, que eu não estou respondendo a tua pergunta, sim. Não estou respondendo. Quando tu contrata um jogador, não tem que analisar se ele tem qualidade, se ele é um jogador que tem velocidade, se tem habilidade, se drible. Tem que analisar se o jogador se enquadra na tua estratégia. Qual é a tua estratégia? Eu tenho um time reativo ou tenho um time propositivo? Se eu tiver um time propositivo, eu tenho que ter um jogador que joga em curto espaço, que supere a marcação, né? Que tem habilidade para o confronto, para superar, pifador. Né? Se eu tenho um time reativo, eu tenho que ter um jogador veloz, que jogue no espaço. Né? Quem joga no time propositivo, né, normalmente ele quer a bola. Quem joga no time reativo quer o espaço. Sim. Então eu tenho que ter essa noção. Se eu for contratar um jogador, eu tenho que pensar nisso. Eu não posso contratar o Carboneiro só porque ele é bom. Ele joga no meu time, ele tem habilidade. Outra coisa que tem que ser considerado. Qual é o tamanho do meu time? Eu tenho uma regra. Metade do meu time tem que ter mais de 1,85 m. É a metade. Eu não posso ter só baixinho. E não posso ter só grandão.
né? Porque o grandão, ele não tem, às vezes ele não tem toda aquela habilidade que é necessária, mas ele tem Osmar Loz, Jardine, que vai ser treinador da seleção mexicana. Tudo... Só gente top, né? Para te ter uma ideia, nós vendemos entre 2002 e 2011, esse período, nós vendemos 470 milhões de reais. São Paulo, que foi o segundo, vendeu 270. Isso hoje, em dinheiro de hoje, seria 3 bi. Aí tu pega lá, Diogo Rincon, Daniel Carvalho, Nilmar, Rafael Sobis, Pato... Luiz Adriano, Tyson, todos esses estão nessa lista aí. Leandro Damião foi vendido pro Oscar, que a gente pegou de São Paulo. Enfim, teve uma gama de jogadores aí que nos deu esse número, que é um número absurdo, né? Você falou Inter e São Paulo. Hoje, também o São Paulo não... São Paulo tem um menino, Rian, que subiu e acabou se machucando, que era o momento. Não aconteceu de graça. Tinha um trabalho, tinha um método, né? Pô, a gente tinha, assim... Hoje está defasado. O que a gente fazia na época está defasado. São outros métodos. É outro tempo. Mas naquela época a gente tinha uma coordenação técnica, nós tínhamos todos os times tinham que jogar na mesma formatação tática para formar jogadores com a mesma característica, entendeu? E eu ia direto, cheguei a demitir treinador porque estava jogando 3-5-2 e a regra era não trabalhar 3-5-2. Eu cheguei no treino, o que estava acontecendo? Sacha jogando de ala, Sacha Sacha jogando de ala. Não, porque é pro jogo. Não interessa. Eu não quero ganhar, eu quero formar jogador. Aí o cara jogou no 3-5-2, 2 semanas depois eu mandei demitir o treinador. Entendeu? Porque não estava seguindo a nossa regra. E eu tava sempre em cima, né? Eu já presidente, eu ia aos jogos. Né? Aliás, o Bolívar, eu fui assistir um jogo de júnior no Olímpico, preliminar de um jogo do Grêmio, e o Bolívar jogava no Grêmio e estava emprestado pelo Guarani de Venâncio. Terminou o jogo, eu mandei saber quem era aquele jogador. Aí me disseram, avisa ele que quando soube que ele era emprestado, quando terminar o contrato, eu quero contratá-lo. E ele foi contratado assim, porque eu vi um jogo dele no Olímpico, num jogo preliminar do Grêmio. Né? Então eu era muito atuante como dirigente. Né? Cara, e essa questão da base eu acho que é a chave, cara, porque você pega hoje times que não eram referência, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo ficou muito tempo sem revelar os jogadores de sempre foi o Palmeiras que nunca foi, né? Referência. Nem investia a base e virou uma... Foi com o Alexandre Matos, com o Cícero, com o João Paulo. Esses isso aí... O Palmeiras sempre foi de aquela história que eu falei no início, jovens promissores e veteranos competitivos. Essa é para quem não tem dinheiro, essa é a regra. Essa é a regra. O Santos piorou. O Fluminense é o que segue. Sim, é um trabalho linear. O problema é vender, né? O Fluminense e o Santos são precursores na nova metodologia. Qual é a nova metodologia? De 8 a 12 anos, salão. Isso. Metade do treinamento é salão, não jogar salão. É metodologia de salão. Por quê? Porque é um jogador que acompanha o seu adversário, que tem decisão pressionado, que tem decisão em pequeno espaço, né? E que tem uma visão periférica, porque o campo ele está sempre com a bola. Né? Então ele aprende a ter contato com a bola permanente, né? Não cansa nunca de ter a bola. Aí depois tu leva ele para o campo, que aí ele vai ter a metodologia do campo. Né? E é isso que a gente preconiza. Eu, pelo menos na minha escola, é isso que a gente preconiza. E assim, com esse que a gente está vendo aqui, né? Eu já sabia, quem acompanha futebol sabe da qualidade, do conhecimento do presidente Fernando Carvalho. Sempre conheceu muito, além do time dele, né? Já falou até pra gente fora de campo. E assim, depois disso de sair da vida diária, pública do Colorado, você se colocou como um gestor de futebol, né? Você faz consultoria para clube, né? Tem o seu trabalho também ligado à gestão, né? Esse ensino de gestão. Mas nunca passou na sua cabeça ou convites de trabalhos em outros clubes, né? Mas não só a consultoria. Tipo o que aconteceu com o presidente Marcelo Paes, né? Ele sai ali do Fortaleza para ser um dirigente remunerado. Bem, é a questão de, né, se ele vai gastar indefinidamente, né, mas isso é um saco sem fundo, né? Se não tiver processo, é saco sem fundo. E o Atlético Mineiro é a mesma coisa. Quando o Rodrigo Caetano estava lá, estava equacionado. Tinha critério, tinha planejamento, né? A ideia de contratar jogadores adequados, gastando muito, a meu juízo, gastando muito, né? Mas hoje tu não sabe para que lado vai o Atlético Mineiro. Não tem uma definição, não tem um projeto, não tem um planejamento. A primeira coisa que o Atlético tem que definir é o que ele quer. Né? O que ele quer? Quer ser competitivo? Vai tirar o retorno para o investidor da onde? Né? Porque pode ser um retorno reflexo, ou seja,
Tem uma empresa consultora que tem um ambiente lá de valorização de imóveis, valorização de terreno, valorização de marca, e aí o Atlético é um veículo de valorização. Isso é um plano de negócio também. Sim. Né? Mas o futebol em si, que é o que vai dar a longevidade para esse projeto, ele tem que ter projeto, tem que ter plano. E eu não vislumbro no Atlético Mineiro esse projeto. Perfeito. Presidente, assim, na sua opinião, para mim, a minha opinião é que sim, estamos nesse momento. Viramos a Espanha hoje? Palmeiras e Flamengo? Pode ser, né? É que nós temos clubes ao longo da nossa história que ressurgem, né? E acabam sendo pedra no sapato dos outros clubes. Mas pontos corridos, dificilmente tu vai deixar de ter Flamengo ou Palmeiras. Acho que não tem como mais. O mata-mata, tu pode ter um Vitória da Bahia que tira o Flamengo. Um Atlético Paranaense muito bem montado e muito bem estruturado que vá adiante numa competição. Entendeu? Acho que sim. É um mata-mata imponderável. Pontos corridos é muito difícil. Muito difícil. Não vejo o Cruzeiro, que está gastando muito, né? Na meu juízo, gasta muito. E aí tu acaba, se tiver manutenção, o treinador é bom, né? Se tiver uma manutenção, uma sequência, preservar 70% do grupo, mesmo gastando muito, mesmo sendo antieconômico, ele acaba tendo sucesso. Não sei. Agora, também, esse tipo de gestão é muito instável, porque é de acordo com o humor do dono, né? E aí, eventualmente, tu pode sair do caminho. Demite um treinador, manda um jogador embora, mas... Porque se não tem processo... É na emoção do dono que é torcedor. Se não tem processo, aí a coisa pode voltar para trás, pode ter um retorno, não ter sequência. Tudo é variável, aí a opinião é nesse sentido. Você fala dos clubes que ressurgem no Brasil, mas... os que surgiram para combater Flamengo e Palmeiras, assim, no brasileiro, foi o Botafogo e o Atlético. Uma injeção financeira gigante, né? Para comparar os dois que investem mais. Não tem hoje um clube que ressurge uma... Chegou na gestão, né? Sem ser alguém investiu. Dinheiro, gasta normalmente mais do que pode para tentar ali combater os dois. Mas os dois estão ali. Os dois são os que vão brigar com esse clube que injeta. Eu vou fazer aqui um comentário sobre o Flamengo, com todo respeito. O Flamengo, tá? Que tem uma boa base da sua receita na venda de jogadores, teve nos últimos anos. No momento que ele começa a contratar jogadores caros de fora, medalhões, e não usa a base, ele não vai valorizar a base. Então, parte dessa receita, 2, 3 anos daqui para frente, não terá a mesma receita, porque não vai revelar e não vai vender. Como vendeu o Vini Júnior, como vendeu o Paquetá, que depois comprou por uma fortuna. Então, isso aí é uma reflexão que o Flamengo deve fazer, a meu juízo, né? O Palmeiras, ao contrário, ele está revelando jogadores permanentemente, tem espaço no grupo de jogadores para revelar novos talentos e vai vender o Alan agora, vai vender depois tem um jogador chamado Eduardo. Tem um fenômeno ali na base já. Fenômeno, né? Eduardo Conceição. 16 anos, Eduardo Conceição, é fenômeno. Eu vi isso também. Então, ainda não vi jogar, mas... Eu já vi vídeos, é fenômeno. Né? E aí tem outros jogadores. Tem um no Palmeiras e eu vi um no Galo também, recentemente. O do Galo também já tá, enfim... O jogador tem um fenômeno no Cruzeiro, que é filho do Kleber Correia. É o sempre da época. Tem o Cabanhas, tem Veques, tem... Parece que tira o faca dos dentes, sei lá. Não sei, dá errado, né? Tem que ter cuidado, tem que cuidar do detalhe, tu tem que estar focado, tu tem que estar sempre achando que tá perigoso. Se tu acha que é uma barbada, em algum momento tu relaxa. Em algum momento não houve uma cobertura, em algum momento alguém não fechou o espaço pro cara bater de fora da área, em algum momento tu te posicionou mal, por quê? Porque tu achou que ia ganhar. Acho que é algo que Isso aí não é uma coisa que é voluntária, isso aí é uma coisa que vai acontecendo. E quem deveria ter previsto isso eram os experientes. Quem eram os experientes? Os dirigentes. Mas chamou a responsa, presidente. Mas, cara... Mas eu sempre fui um dirigente que nunca botei culpa em ninguém. Não ponho culpa em ninguém. Quem é o responsável na cadeia é o presidente, é o executivo e é o treinador. Essa é a cadeia de responsabilidade. E a principal é do presidente. E depois do jogo, o que você fez? Olha, depois do jogo eu entrei gritando no vestiário para mobilizar os caras, né? Tentando, de alguma maneira, mobilizar todo mundo que tinha um terceiro lugar em disputa, né? Puta. Pior do que chegar em terceiro é chegar em quarto. Não, e é um dilema, porque quando você perde a semifinal,
deve cair numa frustração. Aí tem um jogo ainda pra fazer, né? E aí mobilizar para esse jogo. Mas na época, eu me lembro, de tudo, as coisas saem frases e coisas, né? Eu me lembro que o Grêmio nós não tínhamos caído ainda para a segunda divisão. E aí, quando alguém veio me entrevistar, né? Eu fiz a seguinte frase: é melhor perder em Abu Dhabi do que ganhar em Recife. O Grêmio tinha ganho a Batalha dos Aflitos em Recife, né? Na segunda. Tava na segunda divisão. É melhor perder em Abu Dhabi do que ganhar em Recife. Na hora ali. E estar em Abu Dhabi porque você ganhou coisa grande, né? Agora, coisa grande lá ele, né? Agora, mudando um pouco, eu quer falar mais sobre o Mazembe, mas eu quero aproveitar o conhecimento do presidente para falar um pouco de Copa do Mundo, né? Eu sei que o presidente gosta muito, acompanha muito, e eu fiz até falando com você fora do ar, né? Já se debruçou para estudos sobre a história dos mundiais, né? Você vê como é a sua expectativa nessa Copa como torcedor, né? Se tá confiante na seleção brasileira, se debruça para a história para ficar confiante no Hexa. Eu acho o seguinte. E o Neymar, hein? Primeiro, tem isso. eu acho que o craque da seleção brasileira é o Ancelotti. É o grande nome da seleção brasileira. Só que o Ancelotti, ele ao contrário dos torcedores, da grande parte da imprensa, principalmente de Rio e São Paulo, que gosta de futebol envolvente, vistoso, bonito, ele não pratica futebol vistoso, bonito, ele pratica futebol pragmático, resultadista, né? E ele, pelo fato de não ter treinado, ele vai praticar um futebol pragmático, resultadista. Eu acho que ele começa jogando 4-2 ou um 4-2-4 com recuo dos extremos, mas ele, no meio da Copa, ele vai colocar o Danilo, né, e vai tirar um meia ou um extrema para ter uma robustez no meio, como ele fazia no Real Madrid, né? Como ele fazia com o Modric, com o Kroos, com o Casemiro. Esse era o time que deu os melhores resultados. E ele vai entregar a bola para o adversário e vai contra-atacar. E acho que nós temos chance. Só que temos seleções melhores. A França é a melhor seleção que temos. A França, porte físico, velocidade, craquismo. Bom, a França consegue ter Olise, por um lado, Cherki por dentro ou pelo lado, Dembélé, Doué, o melhor de todos, que é o Mbappé, que vai ser o goleador da Copa. Né? O meio-campo, né, com o Tchouaméni e o canhoto, como é o meia-canhoto grandão, aquele que é bom demais, a zaga. Né? O Saliba e o Pamecano. Né? Goleiro bom. Eu acho que a França... Tem banco. Né? E tem banco, exatamente. O ataque aí tu vai ter que escolher, alguém vai ficar fora. Né? E, então eu vejo que a França é o favorito, a Espanha também é favorita. Então, né? uma boa seleção. Tá muito bem. Acho que Portugal é uma seleção que vai... Né? Os outros estão o Brasil tá abaixo da França. Eu acho que está abaixo da França e da Espanha. Acho que está abaixo. Mas poderá vencer pelos grandes jogadores que tem, né? Tem jogadores maravilhosos, né? Tem jogadores... O Rafinha